Atenção! Esse vídeo traz reflexões profundas sobre diferentes religiões. O objetivo aqui não é atacar nenhuma crença, mas promover o respeito e o entendimento. Assista até o final com a mente aberta. Você já ouviu dizer que todas as religiões, exceto a sua, estão erradas? Ou talvez já tenha escutado que certos grupos, como as Testemunhas de Jeová, os espíritas ou até os católicos, seguem rituais que não agradam a Deus? Mas, e se eu te dissesse que muito do que você ouviu pode não ser verdade? Afinal, quantas vezes você realmente parou para ouvir o que essas religiões acreditam, em vez de apenas aceitar o que disseram a você? Será que Deus aprova esse tipo de julgamento? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema polêmico: o que os cristãos realmente sabem sobre outras religiões? Será que temos olhado para elas com amor e respeito, como Cristo ensinou, ou temos julgado sem conhecer? Fique até o final, porque esse vídeo vai desafiar o que você pensa sobre fé, respeito e até sobre o próprio Evangelho. Mas antes, já deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas e se inscreva no canal para continuar essa caminhada de conhecimento e fé. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois muitos cristãos precisam entender essa verdade. Agora, vamos começar essa reflexão juntos. Se existe algo que acompanha a humanidade desde os tempos mais antigos, isso é a religião. Desde o início dos tempos, o ser humano sente a necessidade de buscar algo maior, algo que traga sentido para sua existência, esperança para seu futuro e propósito para sua caminhada. A religião, em sua essência, nasce desse anseio, a busca pelo divino, pelo transcendente, pelo sagrado. Em todas as culturas, civilizações e épocas, encontramos diferentes formas de adoração, diferentes crenças e maneiras de enxergar a vida, a morte e o próprio Deus. Mas, para muitos cristãos, há um pensamento que sempre esteve presente: a minha religião é a verdadeira, e todas as outras estão erradas. Mas será que isso é uma verdade absoluta? Será que estamos olhando para os outros com a mesma compaixão e sabedoria que Jesus nos ensinou? Afinal, Jesus veio para nos ensinar a amar, para nos mostrar que Deus vê o coração, e não apenas as regras que seguimos. Ele não nos mandou odiar, condenar ou afastar aqueles que pensam diferente de nós. Mas, infelizmente, ao longo da história, vemos que muitas vezes o ser humano usou a religião como uma barreira, e não como uma ponte. Então, antes de julgarmos, antes de condenarmos, que tal entendermos um pouco mais? Afinal, como essas religiões enxergam Deus? O que realmente acreditam? E será que nós, cristãos, não temos algo a aprender com isso? Agora, vamos mergulhar nesse universo e conhecer um pouco sobre algumas das religiões que convivem conosco. Preste atenção, porque algumas coisas podem te surpreender. Catolicismo. O catolicismo é uma das maiores vertentes do cristianismo, tendo como figura central Jesus Cristo. A Igreja Católica acredita na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e segue os ensinamentos da Bíblia, juntamente com a tradição da Igreja. Um dos pontos que a distingue de outras denominações cristãs é a crença na intercessão dos santos e na autoridade do Papa, que é considerado o sucessor de Pedro, um dos apóstolos de Cristo. A missa católica é um momento de comunhão e adoração a Deus, e a Eucaristia, Santa Ceia, é vista como o corpo e o sangue de Cristo, em um mistério chamado transubstanciação. Além disso, os católicos valorizam os sacramentos, como o batismo, a confissão e a crisma, como meios de graça. Embora muitos evangélicos questionem certas práticas católicas, é importante lembrar que o catolicismo tem uma história riquíssima e milhões de fiéis sinceros que buscam a Deus de todo o coração. O respeito entre cristãos deve sempre estar acima das diferenças. Protestantismo. O protestantismo surgiu no século XVI com a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, que contestou algumas doutrinas da Igreja Católica e defendeu que a salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo, sem necessidade de intermediários. Esse movimento resultou na criação de diversas denominações cristãs, como os batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais, entre outros. Os protestantes enfatizam a Bíblia como única autoridade de fé e prática, sola scriptura, e acreditam que a salvação é um presente de Deus, recebido pela fé, sola fide. Eles rejeitam a intercessão dos santos, o culto mariano e o conceito de purgatório, pois creem que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Os cultos protestantes variam de acordo com a denominação. Igrejas tradicionais, como presbiterianas e luteranas, seguem uma liturgia mais formal, enquanto as pentecostais e neopentecostais, como Assembleia de Deus e Universal, são mais expressivas, dando ênfase aos dons espirituais,
como línguas, curas e profecias. Apesar das diferenças entre católicos e protestantes, ambos compartilham a fé em Cristo e a missão de propagar o Evangelho. O respeito entre irmãos na fé deve sempre prevalecer. Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová são um grupo cristão que surgiu no final do século XIX nos Estados Unidos, fundado por Charles Taze Russell. Diferente das igrejas protestantes e católicas, elas têm crenças próprias baseadas em uma interpretação literal da Bíblia. Eles acreditam que o nome de Deus é Jeová e o utilizam em suas orações e adoração. Além disso, rejeitam a doutrina da Trindade, ou seja, não creem que Jesus seja Deus, mas sim o Filho de Deus, um ser distinto do Pai. Também não acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa, mas sim a força ativa de Deus. Outro ponto marcante das Testemunhas de Jeová é a sua visão sobre o reino de Deus. Elas acreditam que apenas 144 mil pessoas irão para o céu reinar com Cristo, enquanto os demais fiéis ressuscitarão e viverão eternamente na terra transformada em um paraíso. Elas são conhecidas pelo forte trabalho de evangelização, indo de porta em porta para falar sobre a Bíblia. Também possuem uma tradução própria das Escrituras, chamada Tradução do Novo Mundo. Além disso, seguem princípios rígidos como a recusa de transfusões de sangue, a não participação em atividades políticas e militares, e a rejeição a celebrações como aniversários e feriados religiosos, pois acreditam que essas práticas têm origens pagãs. Apesar de serem frequentemente mal compreendidas, as Testemunhas de Jeová vivem uma vida dedicada à fé e ao estudo da Bíblia. E assim como qualquer outra crença, merecem respeito e liberdade para seguir sua religião. Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina filosófica e religiosa codificada pelo francês Allan Kardec no século XIX. Ele se baseia na crença na reencarnação, na existência dos espíritos e na comunicação entre vivos e mortos por meio da mediunidade. Diferente do cristianismo tradicional, o Espiritismo não prega a existência de um inferno eterno, mas sim a ideia de que os espíritos passam por diversas vidas para evoluírem moral e espiritualmente. Segundo essa visão, as dificuldades que enfrentamos na vida podem ser reflexos de ações passadas, algo chamado de lei do retorno ou lei de causa e efeito. Os espíritas acreditam em Deus como um ser supremo e justo, e veem Jesus como um grande mestre e guia espiritual, mas não como Deus encarnado. A Bíblia é respeitada, mas não é considerada a única fonte de conhecimento espiritual. Além dela, os espíritas seguem os livros de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma prática comum entre os espíritas é a caridade, pois acreditam que ajudar o próximo é essencial para a evolução espiritual. Centros espíritas oferecem desde passes energéticos até trabalhos assistenciais para os necessitados. Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira que mistura elementos do catolicismo, do espiritismo kardecista e das tradições africanas, como o candomblé. Ela surgiu no início do século XX e se destaca por sua crença nos orixás, nos espíritos guias e na prática da mediunidade. Diferente do espiritismo kardecista, onde os espíritos se manifestam apenas para passar ensinamentos, na Umbanda há ritos, oferendas e trabalhos espirituais para ajudar as pessoas a superarem dificuldades da vida, seja na saúde, no amor, no trabalho ou na família. Os umbandistas acreditam em um Deus único e supremo, chamado Olorum, e nos orixás, que são entidades espirituais responsáveis por diferentes aspectos da vida. Além disso, há os guias espirituais, como os pretos velhos, espíritos de antigos escravizados sábios, os caboclos, espíritos de indígenas, e os ereis, espíritos infantis. As cerimônias umbandistas ocorrem em terreiros, onde há cantos, danças, toques de atabaque e incorporações espirituais. A religião valoriza a caridade e o auxílio ao próximo, sendo comum que os médiuns trabalhem gratuitamente, prestando orientações espirituais e promovendo curas energéticas. Muitos confundem a Umbanda com práticas de magia negra ou bruxaria, mas isso é um preconceito sem fundamento. A Umbanda prega o bem, o amor ao próximo e a caridade, sem obrigar ninguém a seguir seus rituais. Islamismo. O islamismo é uma das maiores religiões do mundo, com mais de 1,9 bilhão de seguidores chamados de muçulmanos. A fé islâmica tem como base os ensinamentos do profeta Maomé, Muhammad, que viveu no século VII, segundo os muçulmanos, recebeu revelações diretas de Deus, Alá, através do anjo Gabriel. O livro sagrado do Islã é o Alcorão, Corão, que contém as palavras de Deus e serve como guia para a vida dos muçulmanos. Além disso, há os hadites, que são relatos sobre os ensinamentos e ações de Maomé. O Islã possui 5 pilares fundamentais, que todo muçulmano deve seguir. Shahada,
profissão de fé declarar que não há outro Deus além de Alá, e Maomé é seu mensageiro. Salat, orações diárias rezar 5 vezes ao dia voltado para Meca. Zakat, caridade doar parte da renda para ajudar os necessitados. Savum, jejum no Ramadã jejuar do nascer ao pôr do sol durante o mês sagrado do Ramadã. Hajj, peregrinação a Meca ir a Meca pelo menos uma vez na vida, se possível. Os muçulmanos frequentam as mesquitas para orações comunitárias, especialmente às sextas-feiras. No entanto, diferentemente do cristianismo, não há uma hierarquia religiosa central, como um papa ou bispos. Muitos confundem o Islã com extremismo religioso, mas a grande maioria dos muçulmanos prega a paz, a compaixão e a obediência a Deus. Infelizmente, algumas interpretações erradas levaram a estereótipos negativos sobre a religião. Hinduísmo. O hinduísmo é a religião mais antiga ainda praticada no mundo, com mais de 1 bilhão de seguidores, a maioria na Índia e no Nepal. Diferente do cristianismo e do islamismo, o hinduísmo não tem um único fundador ou um único livro sagrado. Os hindus acreditam no Dharma, lei universal, no karma, consequências das ações, e na reencarnação. A ideia é que a alma renasce várias vezes até alcançar a libertação espiritual, moksha, e se unir ao divino. Os principais deuses do hinduísmo são Brahma, o criador do universo. Vishnu, o preservador, que já reencarnou várias vezes, como Krishna e Rama. Shiva, o destruidor e regenerador. Há diversos textos sagrados, como os Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita e Ramayana. O hinduísmo também é marcado por práticas como a meditação, o yoga, os rituais em templos e festivais religiosos. Uma curiosidade é que muitos hindus não comem carne de vaca, pois a vaca é considerada um animal sagrado. Budismo. O budismo surgiu na Índia por volta do século VI a.C. com Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. Ele não se considerava um deus, mas um mestre que descobriu o caminho para acabar com o sofrimento. O budismo ensina que o sofrimento vem do desejo e do apego. Para superá-lo, a pessoa deve seguir o caminho óctuplo, que inclui práticas como meditação, sabedoria e comportamento ético. O objetivo final é alcançar o nirvana, que é o estado de iluminação e libertação do ciclo de reencarnações. Existem diferentes vertentes do budismo. Theravada, mais tradicional, comum no Sri Lanka e sudeste da Ásia. Mahayana, presente na China, Japão e Coreia, com figuras como o Bodhisattva. Vajrayana, associado ao Tibete e ao Dalai Lama. Muitos budistas não acreditam em um Deus criador, mas sim em uma força universal e no desenvolvimento pessoal para alcançar a iluminação. A prática da meditação é um dos pilares da fé budista. Judaísmo, a religião dos primeiros seguidores de Deus. O judaísmo surgiu há mais de 3.000 anos, sendo uma das primeiras religiões monoteístas do mundo. Seu povo, os judeus, acreditam que foram escolhidos por Deus para seguir suas leis e preceitos. Os judeus não consideram o judaísmo apenas uma religião, mas também uma identidade cultural e étnica. Por isso, uma pessoa pode nascer judia e continuar sendo judia mesmo sem praticar a religião. Os textos sagrados do judaísmo. O judaísmo tem como base a Torá, que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia cristã, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além da Torá, há também o Tanakh, que é equivalente ao Antigo Testamento cristão, e o Talmud, um conjunto de interpretações e leis judaicas escritas por rabinos ao longo dos séculos. Os judeus não seguem o Novo Testamento, pois não reconhecem Jesus como o Messias. Isso é uma das principais diferenças entre o judaísmo e o cristianismo. Crenças e práticas judaicas. Monoteísmo absoluto. Os judeus acreditam em um único Deus, que é indivisível. Eles rejeitam a ideia da trindade cristã. Messias. Mashiach acreditam que um Messias virá no futuro para restaurar Israel e trazer paz ao mundo, mas ele ainda não chegou. Vida após a morte. O judaísmo foca mais na vida presente do que no pós-vida, mas a crença sobre uma ressurreição futura e um julgamento final. Shabbat. O sábado é um dia sagrado de descanso, onde os judeus evitam trabalho e se dedicam à oração e à família. Circuncisão. Todo menino judeu é circuncidado no 8º dia de vida como um sinal da aliança com Deus. Alimentação kosher. Os judeus seguem regras alimentares rígidas, como não misturar carne e leite e evitar carne de porco e frutos do mar. As 3 principais correntes do judaísmo. Existem diferentes formas de praticar o judaísmo, mas as 3 principais correntes são: judaísmo ortodoxo.
Seguem rigidamente as leis da Torá e do Talmud, incluindo vestimentas tradicionais, separação de homens e mulheres na sinagoga e obediência estrita ao Shabat. Judaísmo conservador. Mantém muitas tradições, mas aceitam algumas mudanças para se adaptar à modernidade. Judaísmo reformista. Mais flexível, permite mudanças na prática religiosa e aceita interpretações mais livres da Torá. A relação com o cristianismo e o Islã. O judaísmo é a raiz tanto do cristianismo quanto do islamismo. No entanto, há um longo histórico de conflitos entre judeus e cristãos. No passado, muitos cristãos acusavam os judeus de matar Jesus, o que gerou perseguições e expulsões. No entanto, Jesus e seus discípulos eram judeus, e a crucificação foi um ato do Império Romano, não do povo judeu como um todo. No Islã, os judeus são considerados povos do livro, pois compartilham o mesmo Deus. Porém, há tensões históricas, especialmente entre judeus e muçulmanos devido à disputa por Jerusalém, o Estado de Israel e os conflitos modernos. O judaísmo não exige que seus seguidores morem em Israel, mas muitos judeus têm um forte vínculo com a Terra Prometida. Após séculos de perseguições, foi criado o Estado de Israel em 1948. Isso gerou conflitos com os palestinos, que também reivindicam o território. Essa questão política não tem a ver com religião diretamente, mas sim com disputa territorial. No entanto, muitas pessoas veem o conflito como uma guerra religiosa, o que acaba criando mais rivalidade entre judeus e outras religiões. Quem segue essas outras religiões vai para o inferno? Essa é uma pergunta que muitos cristãos fazem. Se alguém não segue o cristianismo, isso significa que essa pessoa está condenada ao inferno? A resposta não é tão simples. Muitas denominações cristãs têm visões diferentes sobre esse assunto. Mas vamos analisar a questão de forma bíblica e lógica. O julgamento pertence a Deus. Antes de qualquer coisa, a Bíblia nos ensina que somente Deus é o juiz. Nenhum ser humano tem o direito ou a capacidade de determinar quem será salvo ou condenado. Livro aberto Romanos, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ou seja, Deus julga cada um de acordo com o coração e as atitudes. Livro aberto 1 Samuel, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso significa que não cabe a nós decidir quem vai ou não para o inferno. 2. Jesus é o caminho da salvação. A Bíblia é clara ao afirmar que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Livro aberto João 4, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas isso levanta uma questão importante, e quem nunca ouviu falar de Jesus? Ou quem nasceu em uma cultura diferente e seguiu outra religião? 3. Deus leva em conta o conhecimento de cada um. A Bíblia mostra que Deus julga as pessoas de acordo com a luz que receberam, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Isso significa que, mesmo aqueles que não conheceram Jesus diretamente, são julgados conforme aquilo que sabiam sobre Deus. Livro aberto Romanos 2, 14 e 15, de fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos. Mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Ou seja, Deus leva em consideração o coração da pessoa e suas intenções, mesmo que ela não tenha tido contato direto com o cristianismo. 4 religiões que podem levar ao inferno. Agora, existem religiões ou práticas espirituais que realmente podem afastar as pessoas de Deus? Sim. A Bíblia condena claramente religiões que envolvem práticas ocultistas, feitiçaria e invocação de espíritos malignos. Livro aberto Deuteronômio 18, 10, 12, não se ache entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou filha, nem quem pratique adivinhação, astrologia, agouros, feitiçaria, nem encantador, nem quem consulte espíritos, nem mágico, nem necromante. Pois todo aquele que faz tais coisas é abominação ao Senhor. Isso inclui práticas ligadas a satanismo, feitiçaria, ocultismo, magia negra e pactos com entidades malignas. A diferença é que essas práticas não apenas afastam a pessoa de Deus, mas a levam diretamente para uma comunhão com forças malignas. Já as outras religiões, como judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, espiritismo e umbanda, não são diretamente adoradoras do diabo, mas possuem visões diferentes sobre Deus, Jesus e o propósito da vida. 5. Deus deseja que todos sejam salvos. O mais importante é lembrar que Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.
Isso significa que ninguém está automaticamente condenado por ter nascido em uma cultura diferente ou por seguir outra religião. Deus busca cada coração, e cabe a Ele decidir sobre a salvação de cada pessoa. Conclusão: o inferno é real, mas não cabe a nós determinar quem vai para lá. Jesus é o único caminho, mas Deus leva em conta o conhecimento e as intenções de cada um. Práticas ocultistas e satânicas afastam a pessoa de Deus, mas religiões que buscam a Deus de alguma forma não devem ser tratadas com ódio ou desprezo. O nosso papel como cristãos não é julgar, mas sim amar e compartilhar a verdade de Cristo. Conclusão: o que podemos aprender com tudo isso? Chegamos ao fim desse vídeo, e agora é hora de refletir sobre tudo o que falamos. Diante de tantas religiões, crenças e tradições diferentes, o que um cristão deve fazer? A resposta está no próprio exemplo de Jesus. Livro aberto Mateus 22 37-39, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de tudo e a amar o próximo, independentemente de sua crença ou religião. Isso significa que não devemos tratar outras religiões com ódio, preconceito ou ignorância, mas sim com respeito e discernimento. 1. Nossa missão como cristãos. Se queremos seguir os passos de Cristo, nossa missão não é apontar quem vai ou não para o inferno, mas sim compartilhar o Evangelho com amor e sabedoria. Livro aberto Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não significa obrigar ninguém a crer como nós, mas apresentar a verdade de Jesus e deixar que Deus trabalhe no coração de cada um. 2. Não julgue, apenas testemunhe. Se há algo que aprendemos hoje é que o julgamento final pertence a Deus. Nosso papel não é apontar o dedo, mas ser luz no mundo, vivendo de maneira que outros vejam Cristo em nós. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Isso significa que, antes de criticar alguém de outra religião, precisamos mostrar o amor de Cristo através do nosso testemunho. 3. O que você pode fazer agora? Se esse vídeo fez sentido para você, aqui estão algumas atitudes que você pode tomar. Ore por sabedoria, peça a Deus discernimento para falar com amor e respeito sobre sua fé. Que estude a Bíblia, conheça mais sobre a palavra de Deus para estar sempre preparado para responder a qualquer um com mansidão e respeito. Evite discursos de ódio, lembre-se de que o amor de Cristo deve ser nossa marca registrada. Compartilhe essa mensagem. Esse vídeo pode ajudar muitas pessoas a entenderem mais sobre as religiões e o papel do cristão no mundo. Se você chegou até aqui, comente Jesus é amor nos comentários, e eu vou deixar um coração vermelho no seu comentário. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas. Muito obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.